Quais os RPGs que são mais fáceis de jogar? D&D. Impressionantemente, minha resposta vai ser GURPS. É um dos RPGs mais simples de você jogar. O GURPS Lite é um livrinho de umas 20 páginas, nem tanto, 15, e você aprende a jogar GURPS, cara. Tem a resolução de regras muito fácil, e é simples mesmo, cara, é intuitivo pra caramba. Tô aqui ficando mais... fechando aqui meus peitos cabeludos, ó. Acho que eu nunca joguei GURPS. Não? Nem com o André? Acho que não. Bom, não faltarão oportunidades, eu acho. Mas GURPS, cara, é um dos mais fáceis de jogar, de verdade. É intuitivo pra caramba e com aquela regra do 3 dados. A gente jogou uma vez de zumbi, não era GURPS? Isso, era GURPS. Joga 3 dados e compara o resultado menor. É isso. RPG mais fácil de eu mestrar, que mais fácil pra mim atualmente é Fate. É o jogo que eu mais jogo em quantidade, assim, pelo menos nos últimos anos, um dos que eu mais joguei. A mecânica de aspectos foi extremamente familiar, tá bem adaptado com isso. Eu tenho essa comparação que eu falo que Fate é como Portal, né? O jogo Portal. Portal, ele tem aquela brincadeira de you have to learn to think with portals, né? Você tem que aprender a pensar com portais. Quando você aprende a pensar com os portais, você faz os puzzles. E Fate seria você tem que aprender a pensar com os aspectos. A partir do momento que você aprende a pensar com aspecto, é difícil você quebrar isso. Quando você vai jogar outro jogo, você pensa, isso aqui é bom, mas em Fate ficaria mais fácil e talvez melhor. Então, acho que o RPG que pra mim atualmente é mais fácil de mestrar, é quase second nature, é Fate. Eu nunca acho nenhum fácil, não. Acho que é toda uma questão de... Tem que ter preparação, tem que ter. E eu já tentei rolar campanhas on the fly e não funcionou. Ao ponto eu já cheguei a dormir na mesa enquanto mestrava. Assim. Eu mesmo fiquei tão enfadado com a forma como eu estava conduzindo on the fly que não deu certo. Então é algo que eu planejo uma sessão de jogo. Eu não consigo... Não acho que tem mais fácil, mais difícil, não. Tudo depende do quanto eu tive de preparação. Acho que o mais difícil é sempre on the fly. Fazer o jogo ser interessante sem preparação prévia, eu acho dificílimo. Mas é possível. Acho que também depende do mestre. Quais são então os RPGs que para mim me é mais fácil mestrar? Há só uma resposta. Nos últimos tempos têm sido os RPGs baseados no sistema de jogo do Apocalypse World, ou seja, no Apocalypse Engine. O Apocalypse World é um dos jogos que eu já falei numa destas perguntas anteriores do RPG Day. E porquê é que para mim é mais fácil? Porque ele faz exatamente uma coisa que é repor ao mestre de jogo todo o tempo, toda a energia necessária só para criar a história e para articular todas as partes da história e as intervenções dos jogadores e fazer perguntas. Ou seja, ser um grande facilitador da criação da história. Como isto é uma parte que me importa muito, que me interessa muito nos RPGs, eu gosto particularmente desse aspecto e procuro sempre nos RPGs que vou mestrando reter um pouco dessa competência ou dessa facilidade. Além do mais, é um RPG que a maneira como codifica o que é esperado de cada jogador, inclusive é do mestre de jogo, faz-o com uma certa sutileza e uma certa elegância, de modo a que se logo à partida nós sabemos, através dos princípios, através das jogadas ou dos moves do mestre de jogo, o que é suposto fazermos para facilitarmos o jogo, para sermos o seu árbitro, para sermos o seu moderador, para sermos o grande fã das personagens. Então, nesse sentido, as várias codificação de diálogo e técnicas que nós sempre que existem nos RPGs, como mestre de jogo há muitos, muitos anos, mas codificá-lo, ser explícito, não deixar só ao bom senso, que é uma palavra mágica, quase zen, que existe nos RPGs, dentro do seu bom senso, o mestre de jogo decide. Não, está lá codificado, de maneira aberta à interpretação, mas mais específica do que o normal, que é suposto, que é esperado do mestre de jogo. E então, este tipo de jogos, desde o Apocalypse World, Monster Hearts,
agora vai ser um novo Cult também baseado nessa mecânica. O World of Peril, que é de super-heróis, o Masks, todos esses jogos, para mim é bem mais fácil, bem mais orgânico mestrar. E recomendo-vos vocês pelo menos experimentarem uma vez. Não esqueça do Dungeon World também, que é a adaptação para a fantasia medieval de aventura, muito parecida com Dungeons & Dragons deste sistema. Todos esses, para mim, é muito mais fácil. E eu procuro sempre ter esse espírito, esse paradigma quando mestre qualquer outro jogo. E então realmente é o tipo de jogos, o tipo de RPGs que para mim é mais fácil de mestrar. Cara, acho que qualquer sistema em que você se dedica, né, você costuma usar com mais frequência, se torna mais fácil para você usar. Agora, dito isso, eu acho que o sistema do Star Wars da FFG, ele é muito bom porque requer muito pouco tempo de preparação do mestre. Eu costumo usar muitos cards assim de oponente para poder até adaptar coisas que eu quero usar, então eu não tenho nem que pensar muito assim em ficha de oponente e tudo mais. E os dados narrativos ajudam bastante assim, na hora das resoluções. Então é um jogo que eu já tenho mais prática, por isso se torna mais fácil preparar e fazer um jogo assim meio que na hora, né? O pessoal decidir, não sei o que, beleza, vamos preparar uma fichazinha e fazer um jogo aqui, é o que eu conseguiria mais fácil. Apesar de que todos os outros que eu jogo mais também acho que iriam de boa, como Pendragon e o Marvel Arc System. Essa pergunta se torna muito facilmente uma pergunta sobre familiaridade, né? Qual é o sistema, qual é o jogo com o qual você é mais familiarizado? Se fosse essa base da pergunta, eu diria o Advanced Dungeons & Dragons, porque eu acho que até hoje eu sei número de página de certas tabelas ou de certas regras. A gente jogava tanto esse jogo, eu mestrei tanto a segunda edição da D&D, que eu sabia regras de core, eu sabia número de dados de monstro, né, de HD de monstro de core, eu tinha tabelas decoradas, eu sabia como fazer a conta de carga, tudo na cabeça. E o que eu não tinha na cabeça, eu sabia o número da página. Mas eu não acho que essa pergunta é sobre familiaridade, né? Qual é o sistema que eu acho mais fácil de mestrar? Qual é o sistema, independente de eu conhecer muito bem o jogo ou não, o que para mim é mais intuitivo? Eu acho que são os jogos cuja resolução de tarefas tem um número alvo. Jogos de porcentagem, como Call of Cthulhu, por exemplo, apesar de eu adorar, eles não são muito intuitivos. A resolução de tarefas usando porcentagem. Leva um tempo até você entender o 60% é bom ou ruim, quanto de bônus dá, quanto de penalidade dá, e mesmo assim, depois de muito tempo jogando, você ainda depende do livro pra caramba pra te dizer certas coisas. É difícil intuir quando você tem que improvisar. Então, jogos com resolução de tarefas com números alvos, como Shadowrun, por exemplo, você tem que tirar 12 e o personagem tem lá 5 dados para rolar, para ver se consegue tirar 12. Mesmo se forem jogos difíceis, como Cthulhu Tech, por exemplo, as resoluções de tarefas com as suas habilidades, se elas forem de nível humano, se você não tiver nenhuma vantagem com tecnologia ou com alguma coisa extraordinária, elas são difíceis. Independente se é difícil ou não, é fácil você olhar e falar, caramba, mas tirar um 20 aqui é muito difícil. São os que eu acho mais intuitivos. E jogos que me sempre foram fáceis de mestrar, mesmo que seja da primeira vez, mesmo que sejam sistemas completamente diferentes para mim, são os jogos que me dão um recorte do mundo para brincar. Um jogo que apresenta um cenário muito específico, muito bem delineado, em que pode vir com a aventura pronta ou não, mas o importante é vir com um cenário muito específico. A quarta edição do Dungeons & Dragons, por exemplo, vinha com o Nentir Vale. Era um vale com, acho que 3 cidades, alguns pontos importantes. Você sabia que tinha goblins. Aquele cenáriozinho super bem descrito fazia com que aquele jogo fosse super fácil de mestrar. Se, na dúvida, eu reverteria ao que eu sabia sobre o Nentir Vale.
Nesse ponto, Savage Worlds com os suplementos são os mais fáceis, entre os mais fáceis para mim, porque você pega suplementos como Evernight. O cenário está definido ali exatamente o que você precisa fazer. É um mundo de fantasia em que o mal ganhou. Weird War é um jogo de Segunda Guerra Mundial, só que tem zumbis, lobisomens e magia. E especialmente se você pega os cenários em que tem... é o cenário mesmo, né? Tá prontinho assim. Então essa história acontece na invasão de Gibraltar, alguma coisa assim. Ou Necessary Evil, em que todos os super-heróis foram enganados e mortos numa invasão alienígena e sobraram só os super-vilões. Tá muito bem delineado ali o que exige de mim e o que eu devo exigir dos jogadores. Isso faz com que sejam jogos muito fáceis. Jogo que abre o cenário, assim, este é o mundo de Albeir Toril. Essa é Golantra, sabe? O jogo inteiro, o mundo aos seus pés. Não, esses não são muito fáceis para eu mestrar ou para eu narrar jogos nele. Nesse ponto, os jogos do novo Mundo das Trevas, né? Agora o Chronicles of Darkness, eles são muito fáceis também. É um número-alvo, né? Acho que junta as duas coisas, né? A mecânica de resolução de tarefa é um número-alvo que você fala, e o número de sucessos, de dados acima daquele número-alvo define o grau de sucesso, então isso faz com que fique muito fácil a resolução de tarefa. E os cenários são muito bem claros, muito bem definidos. O que é possível ali, o que está acontecendo, o que pode acontecer e o que não vai acontecer. Então é um tipo de jogo que eu pego um livro num dia, no dia seguinte eu já consigo mestrar aventuras. Eu também acho que posso acrescentar aqui jogos em que a criação do cenário é tanta a responsabilidade dos jogadores quanto do narrador. Primetime Adventures é um ótimo exemplo. Além do DM ter que fazer muito pouca coisa, ele tem que basicamente só guiar as decisões que os jogadores já estão fazendo. Parte da construção do cenário, boa parte da construção do cenário é feita com os jogadores, então isso é muito fácil. Você pode começar uma aventura sabendo o mínimo que você precisa saber, porque o cenário em si vai ser definido por você com os jogadores. Amanhã a pergunta é: que RPG tem um layout que te deixa embasbacado? No original em inglês é jaw-dropping. Vamos ver quais são as respostas do pessoal aqui da Terceira Terra. Até amanhã.